Olá a todos, né? Sejam bem-vindos ao canal, né? A ideia, a proposta desse vídeo é falar um pouco sobre o Porto do Rio de Janeiro, né? E o comércio de africanos escravizados aqui no Rio de Janeiro, né? Bem, o Porto do Rio de Janeiro é o principal porto, né, da América do Sul. Ou seja, nenhum outro porto recebeu tantos africanos quanto o Porto do Rio de Janeiro. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, entre 1790 e até o fim do chamado tráfico legal, em 1830, o Porto do Rio de Janeiro recebeu aproximadamente 700 mil africanos. Né? Esses africanos iam quase sempre para três grandes regiões aqui do estado, que é o Campo dos Goitacazes, outros vendidos ali na própria Praça Mercantil do Rio de Janeiro, né, e um terceiro núcleo aí para o Vale do Paraíba. Né? Metade das importações de africanos escravizados que chegavam no Brasil chegavam no Porto do Rio de Janeiro. Né? No continente, apenas o porto de Cuba se aproxima um pouco de números do porto do Rio de Janeiro, né? Isso no continente inteiro, mas mesmo assim ainda muito menor em relação aos africanos que chegavam aqui no Rio de Janeiro. Então, quem são esses africanos? Né? A primeira coisa, assim, normalmente eles vinham da região Congo e Angola, como eu já falei isso em um outro vídeo, em menor grau da ilha de Moçambique, né, e chegavam uma proporção de 3,2 homens para uma mulher, ou seja, a grande maioria desses africanos que chegavam aqui no continente, né, aqui no Rio de Janeiro, eram de homens, né? Grande parte desse comércio, né, ele era feito ali no que hoje é Praça 15, né, no centro do Rio de Janeiro, naquela região ali do que hoje é Praça 15, né, e anos mais tarde esse comércio vai ser transposto, né, para o mercado do Valongo, né, que é criado ali em meados, um pouco do finais do século XVIII, né, entre 1769 e 1779, que é quando se transfere esse tráfico, esse comércio do centro do Rio de Janeiro para o subúrbio da cidade, para uma zona um pouco mais distante da cidade, e tirando da vista dos cidadãos cariocas, né, escravos que chegavam em condições muito difíceis, em condições muitas das vezes degradantes, né, desumanas, para ser mais exato. Né? Então esses africanos escravizados chegavam aqui em condições desumanas e a elite carioca via aquilo com maus olhos, não por uma benesse em relação a esses africanos, mas porque era horrendo, era sujo, ou seja, né, é muito mais uma questão de racismo do que de humanidade, né? Aí, então transfere-se para esse mercado do Valongo, né? No centro, particularmente aí no centro, esses africanos eram escravizados na chamada Rua Direita, né? Haviam ali entre 30 e 35 lojas, né, de africanos, né? E esses africanos, né, e esses comerciantes ali da Rua Direita, ali próximo dessa região aí da Praça 15, né, vão lutar para não sair dali, vão lutar para ficarem ali, né, e de alguma maneira vão conseguir por algum tempo reter um pouco essa transferência aí para o Valongo. Né? Grande uma outra questão também que ajuda a gente a entender o porquê que foi transferido para lá, né? É porque os moradores também reclamavam do mau cheiro, né? Do mau cheiro com que esses africanos chegavam aqui. Né?
Entretanto, um pouco tempo depois, esse Valongo, né, que era separado da cidade, né, ou seja, se transfere o tráfico para lá, para essa zona norte da cidade, onde hoje é ali o Cais do Valongo, aqui na zona norte aqui do Rio de Janeiro, né, e aí vai levar uma expansão da cidade para essa região, né, e passa a conectar-se, né, o mercado também com aqui, né, com a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, o Rio de Janeiro foi o maior porto de africanos escravizados das Américas, recebeu grande parte da população do que hoje é Congo, Angola, em menor grau Moçambique. Grande parte dessa população, desses africanos, eram homens, né? E a princípio, esses africanos chegavam aqui, no que hoje é Praça 15, comercializavam-se na Rua Direita, e depois eles foram transferidos aí para o Cais do Valongo, né, para o Mercado do Valongo, que é onde hoje tem um sítio arqueológico de proteção da humanidade, salvo engano, sim, da humanidade, né, em que ainda há uma pedras, resquícios ainda desse mercado antigo que havia ali na região e que vocês podem levar os alunos ou visitar e ver um pouco desse espaço ali no norte da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.